Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lukavic Possalski Lucas Docas e neste vídeo de hoje lerei para vocês o artigo medievalista Pensando o Fim da Idade Média de Ana Carolina Almeida. Então vamos lá. Pensando o fim da Idade Média, a longa Idade Média de Legoff e a colonização da América de Basquiat. Pensar o fim da Idade Média implica uma avaliação sobre a forma como esse período da história foi visto pela historiografia. Porém, isso traz um problema historiográfico, pois o fim da época medieval variou historicamente e continua a variar em função da concepção que os historiadores têm da própria história como disciplina, bem como da natureza dos objetos estudados. Foi no contexto do humanismo italiano que provavelmente pela primeira vez Petrarca referiu-se à Idade Média por meio da noção de medium tempus, literalmente, época intermediária. Na origem, existiam dois sentidos para esse uso da Idade Média. Para os humanistas havia uma preocupação filológica, pois consideravam que os medievais, devido à sua ignorância, tinham realizado terríveis modificações linguísticas no latim. Além dessa utilização, existiu um uso religioso, pois os críticos do papado afirmavam que a igreja medieval teria deturpado o valor da mensagem de Cristo, porque tinha se apegado a valores mundanos e materiais. Em ambos os casos, a Idade Média era definida cronologicamente entre a queda do Império Romano do Ocidente, em 1476, e o século XV, apesar de Petrarca ter usado o termo no sentido pejorativo ainda no século XIV. Tal referência pejorativa espalhou-se pela Europa entre os séculos XVI e XVII, contribuindo para reforçar a tese de que teria existido uma ruptura abrupta entre o século XIV e o XV, responsável por engendrar novos tempos. Além disso, reduzia-se o período medieval a uma noção de obscurantismo, literalmente, a um período de trevas. Essa forma de representar a Idade Média foi praticamente unânime até as vésperas da Revolução Francesa. Adelaide du Guesclin, não sei se lê assim em francês, obra cuja ação se desenvolve na corte de Carlos VII, foi ironicamente escrita em 1704 por Voltaire. A forma como esse autor, um dos mais veementes críticos da Igreja medieval, construiu sua trama não necessariamente implicava em um juízo pejorativo sobre o século XV. Nascia, assim, uma visão mais neutra sobre a Idade Média. Porém, isso não alterou os limites cronológicos do período. Em 1805, o sucesso de Templiers de Hainaut, não sei se lê assim também, representou o coroamento da corrente neoclássica, bem como o nascimento de uma visão otimista sobre o medievo. Com Michelet na França e Alexandre Coulant em Portugal, nascia no século XIX a noção de Idade Média como representando o passado nacional, ou seja, anterior à emergência do Estado. Teria existido um período em que não houve Estado, caracterizado pela queda do poder imperial até o surgimento das monarquias nacionais entre os séculos XIV e XV. Apesar de não ter um sentido pejorativo por conceber a política pautada na idade de Estado-nação, que retirava-se do medievo qualquer dimensão política. A Malve, no verbete Idade Média do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, sustentou que esse período não existia. Citação aqui. A Idade Média não existe. Este período de quase 1000 anos que se estende da conquista da Gália por Clovis até o fim da Guerra dos 100 Anos é uma fabricação, uma construção, um mito, quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundida nas sociedades de geração em geração, em particular pelos professores do primário, os russardos negros da República, para dar à comunidade nacional uma forte identidade cultural, política e social. Obviamente, o autor não negou a existência do medievo como período histórico. Na verdade, apontou que, desde a primeira vez que foi usado esse nome até o século XX, o período tinha sido visto de fora, ou seja, a partir de concepções contemporâneas totalmente estranhas ao mundo medieval. Por isso, durante muito tempo, a Idade Média abrangia temporalmente um período de cerca de 1000 anos caracterizado por sua excentricidade. Pouco se fazia para compreender tal época. Apenas o século XX, por meio da renovação da história social engendrada por Mark Bloch, pautada no diálogo com as outras ciências sociais, a sociologia, a etnologia e principalmente a antropologia, é que, ao mesmo tempo em que eram repensadas estudos sobre o medievo, ocorreu um movimento no sentido de discutir os limites temporais dessa época.
Um marco da revisão cronológica da Idade Média foi publicado em 1924, de Os Reis Tamaturgos. O livro, devido ao tema da história do milagre da cura das ecrófulas na França e na Inglaterra, demonstrou como determinados aspectos do maravilhoso monárquico colocavam-se como um problema de longa duração. Afinal, na França do século XVIII, vê-se que a antiga afluência popular não diminuíra, pois ainda se procurava o rei para tocar nas ecrófulas. Segundo Malve, os reis tamaturgos esboçavam-se a história das mentalidades que, aplicada à história medieval, conduziria a uma revolução cultural, introduzida pela fundação da revista dos Annales por Lucien Febvre e Marc Bloch, em Estrasburgo. Em 1929, assim iniciar-se-ia, de forma sistemática, um movimento crítico em relação aos mitos românticos da Idade Média. Ao mesmo tempo em que a sua cronologia iria, aos poucos, ser modificada pela noção de longa duração de Fernand Braudel, que foi justificada por esse autor em um artigo de 1958. Embora o tema da longa duração tenha sido aprofundado por Braudel em dois trabalhos, em ambos os textos deixou claro a influência de Marc Bloch. Além disso, como ressaltou Jean-Claude Schmitt, para descrever o ambiente de pesquisa do Garon nos anos 80 do século XX. Citação, que eu não vou ler por estar em francês. Dá para procurar popular pelo rito de cura das ecrófulas na França do século XVIII até a Idade Média no México. Há de se considerar a influência dos reis tamaturgos em várias gerações. Isso não quer dizer que a longa Idade Média dos historiadores da segunda metade do século XX seja idêntica à longa duração proposta por Marc Bloch. Na verdade, a relevância do livro de Marc Bloch está nas novas possibilidades de pesquisar trazida por seu livro. Das contribuições trazidas pelos Annales, certamente aquelas ligadas ao sistema de representação do medievo foram as que mais produziram modificações na forma como a historiografia veria o fim da Idade Média. Seria nesse campo que os historiadores considerados como a terceira geração dos Annales, dentre os quais Jacques Le Goff, iriam ultrapassar as propostas dos Annales e promover um novo campo de reflexão, pautado na multiplicidade de objetos. A ampliação dos objetos de pesquisa, associada às discussões sobre as temporalidades, com base na ideia de Braudel, serviram de fundamento para Le Goff formular a sua longa Idade Média, que ganharia corpo a partir dos anos 80 do século XX. O próprio Le Goff advertiu que a sua noção de longa Idade Média nasceu da noção de longa duração de Braudel, mas, como sublinhou Jacques Revel, Le Goff ultrapassou o conceito de Braudel. Novamente uma citação em francês que eu não entendo e não vou conseguir ler para vocês, mais uma aqui. E apesar de Revel não ter explicado a concepção de Braudel, acredita-se que a noção de longa duração deste autor estivesse vinculada ao tempo das mentalidades. Afinal, ao discutir as relações econômicas entre os séculos XV e XVIII, Braudel tentou que houve uma ruptura significativa em relação ao período medieval. Tal defesa baseou-se no conceito de economia-mundo, com o qual sustentou parte das argumentações do terceiro volume dessa obra. O autor usado por Braudel para sustentar a ideia de economia-mundo foi Immanuel Wallerstein, para quem o surgimento de uma economia-mundo na Europa ocorreu apenas no século XVI. Embora Braudel utilize tal conceito preferiu como base no marxismo sustentar que o capitalismo europeu começou na Península Itálica no século XIII. Braudel apontava para o sentido de que determinados temas, sobretudo aqueles ligados às mentalidades, deveriam ser vistos como objetos de estudo em longa duração, porque as modificações mentais eram mais lentas do que as modificações econômicas. Assim, de modo geral, quer entre os marxistas, quer entre os historiadores da história econômica, o final da Idade Média deveria ser relacionado ao momento em que o capitalismo começou a dar seus primeiros sinais. Logo, segundo essa perspectiva, para os marxistas, o final da Idade Média deveria ser a partir da crise do sistema feudal, portanto, entre o século XIV e o século XV. Um dos expoentes da historiografia marxista a adotar tal perspectiva foi Perry Anderson, cuja argumentação propõe que o fim da Idade Média estaria relacionado ao surgimento do Estado absolutista, que deve ser visto como um arranjo de forças entre a nobreza e a burguesia, em um momento de transição do feudalismo para o capitalismo. Na verdade, no que pensem as polêmicas em torno da fundação da burguesia e do grau de desenvolvimento do capitalismo, a argumentação de
de Perry Anderson estavam relacionadas a autores de tradição historiográfica distantes do marxismo, como, por exemplo, a tradição história institucional, representada por Otto Hintzel, vinculada ao desenvolvimento da burocracia estatal como uma marca importante. Mais recentemente, autores como, por exemplo, Antônio Manuel Espanha, que também se vincula ao estudo das instituições do Estado, continuaram a defender uma relação entre a emergência do Estado moderno e o fim da Idade Média, em torno do final do século XV e início do XVI. Ainda em relação ao marxismo, destaca-se o fato de que os limites cronológicos da Idade Média foram propostos em função da noção de modo de produção e da ausência de comércio, entre aspas. Na verdade, a historiografia marxista tendeu a apresentar o medievo em termos cronológicos como base na tese de Henri Pirenne, que não era marxista. Assim, a Idade Média nasceria entre o ano 650 e 750 devido à expansão do islamismo e iniciaria o seu fim com o renascimento comercial do século XI, que ao longo da Baixa Idade Média, 11 a 15, dissolveria o modo de produção feudal. A crise de modo de produção feudal entre os séculos XIV e XV marcaria o fim do medievo e o início da transição, cujo resultado seria o nascimento do capitalismo. Apesar das polêmicas, certamente foi o movimento historiográfico da nova história, a partir dos anos 70 do século XX, o responsável por alterar significativamente os limites cronológicos da Idade Média. Porém, apenas nos anos 80, Legoff ultrapassou o tempo lento das mentalidades de Braudel e iria consolidar a sua ideia de uma longa Idade Média. Em uma série de artigos publicados entre 1980 e 2004, na revista L'Histoire, Jacques Legoff apresentou os detalhes de sua ideia de um longo período medieval. Ao mesmo tempo, a literatura dos artigos demonstra em quais aspectos a longa Idade Média se aproxima e se distancia da longa duração de Braudel. Legoff insistiu no fato de que o renascimento do século XVI representou mais um dos renascimentos pelos quais a Idade Média passou, desde o Renascimento carolíngio. Além disso, retomou a argumentação sobre o fato de que o medievo, na maior parte do tempo, tinha sido visto de forma negativa pelos historiadores. Para Legoff, as luzes surgidas a partir do final do século XVI faziam parte da Idade Média, por isso criticou as visões pejorativas sobre esse período histórico, para que a sua longa Idade Média chegue ao fim. Citação: é preciso esperar o fim do século XVIII para que a ruptura se produza. A Revolução Industrial na Inglaterra, depois a Revolução Francesa nos domínios políticos, social e mental, trancam com chave o fim do período medieval. A Idade Média se situa entre uma lenta mutação que, judiciosamente, de algum tempo para cá, se chama de Antiguidade Tardia, denominação melhor do que Alta Idade Média, aquela que começa mais tarde, por volta dos séculos 6 a 8. E uma revolução no final do século XVIII. Entretanto, como a história conserva sempre uma parte de continuidade, fragmentos da Idade Média sobreviveram durante o século XIX. Além disso, parte de sua argumentação foi construída com base em uma crítica à pesquisa de Burckhardt, especialmente o livro A Cultura do Renascimento na Itália. Em uma publicação anterior, de 2003, Legoff destacava que Burckhardt concebia a Idade Média como um período de trevas, porque deu uma importância mesmo exemplar à Península Itálica. Legoff afirma que, frase em francês, não vou poder traduzir para vocês, através de um programa de pesquisa coletivo, Jacques Legoff, durante os anos 80 até a sua aposentadoria em 1992, relacionou-se com um grupo de historiadores que, em maior ou menor grau, deu continuidade à sua discussão sobre a extensão da Idade Média para além do Renascimento no século XVI. Na realidade, autores como, por exemplo, o Michel Pastorel, que está em francês, Alain Guerreal, Jérôme Basquiat e Jean-Claude Schmitt, a partir dos anos 80, sobretudo na década de 90, ampliaram os temas de investigação propostos por Legoff, analisando problemas históricos que se inserem em maior ou menor grau na longa Idade Média. Em relação a Michel Pastorel, ao discutir os problemas em torno do estudo das cores, destacou que, novamente, frase em francês, o pioneirismo das investigações desse autor em relação às cores na Idade Média, de certo modo, dá continuidade por meio do objeto de estudo, as cores, a tese de Legoff sobre a existência de aspectos na cultura ocidental que se prolongam para além da Idade Média tradicional, que normalmente vai até o século XV. Em relação à pesquisa de Alain Guerreal,
além de fazer duras críticas à historiografia dedicada à Idade Média, sustenta que a maior parte das pesquisas sobre esse período representam uma visão equivocada. Para ele, o final da Idade Média só ocorreu no século XIX, através de uma dupla fratura conceitual, que conseguiu implodir a Ecclesia e o Dominium, que eram as bases do feudalismo na sociedade medieval. Como a partir do século XIX, as concepções de religião e de economia nascidas do iluminismo passaram a ser usadas para analisar a Idade Média, criou-se um problema. Tais concepções totalmente estranhas ao mundo medieval levaram os autores a apresentarem que não existiam para a Idade Média. Por essa razão, temas que marcaram os estudos sobre o período medieval e, em especial, o feudalismo, tiveram suas origens no século XIX. Jean-Claude Schmitt, cujas pesquisas sobre a Idade Média estão vinculadas aos gestos e às imagens, a partir de 2006, elaborou publicações que, evidentemente, estão relacionadas aos estudos de iconografia, mas trazem também uma problematização sobre temas que transcendem os limites cronológicos do medievo. Em um artigo de 2007 que analisa a invenção do aniversário no Ocidente, Schmitt apresentou mais um problema de longa duração. Estudado por meio de uma autobiografia de Marthaus Schwarz sobre o uso do vestuário, que foi produzida no início do século XVI através de uma série de pinturas realizadas entre a vida adulta até a velhice, no dia do nascimento de Marthaus Schwarz, Schmitt estudou o interesse de Schwarz sobre seu próprio aniversário. Até então, nenhum estudioso havia percebido isso. Evidentemente, como o próprio autor descreveu, a priori, o aniversário era compreendido como um pequeno rito pessoal e familiar, desprovido do fausto das cerimônias públicas. Por isso, existem poucos trabalhos dedicados à temática em questão. No artigo, Schmitt tentou discutir a relação entre o ritmo de uma vida individual e sua relação com o ritmo social. A questão de fundo dos artigos dizia respeito à compreensão de que os fatores que impediram o desenvolvimento da ideia de aniversário na Idade Média passa pelo entendimento do significado litúrgico de aniversário, ou mesmo de dies natalis. Em ambos os casos, o significado é o de dia do verdadeiro nascimento, cujo sentido era a comemoração da morte, que abria o caminho para a salvação eterna. Assim, inicialmente a comemoração do aniversário fazia parte do serviço litúrgico, pois havia a preocupação de inscrever o nome dos mortos para que os monges fizessem uma série de orações em sua memória. O próprio pensamento medieval sobre a função da morte era um obstáculo ao surgimento da ideia atual de aniversário, cuja lógica é a de marcar acúmulo de anos, ignorando a morte. Na Idade Média, era a morte que interessava e não uma maior permanência no mundo. No artigo, Schmitt concluiu que apenas no século XIX foi possível perceber o surgimento da concepção atual de aniversário. Certamente, dos medievalistas que foram influenciados pela ideia de longa Idade Média de Legoff, o que mais aprofundou a ideia foi Jérôme Basquiat. Ele, tomando como paradigma Alain Guéral, sustentou que a posição dominante da Igreja em relação de domínios são as principais marcas da civilização feudal. No entanto, Basquiat partiu dessas características para analisar a colonização espanhola na América, em especial no México. O próprio Legoff corroborou as argumentações de Basquiat. Citação. Sejam quais forem as diferenças entre a Europa medieval e a América colonial do século XVI, o essencial do feudalismo medieval volta a ser encontrado na América. O papel dominante, estruturador da Igreja, o equilíbrio da tensão entre monarquia e aristocracia modifica-se, sem que se rompa. No entanto, a lógica feudal, as atividades cada vez mais importantes dos homens de negócio, comprometidos com o comércio atlântico ou com a exploração dos recursos minerais e agrícolas do mundo colonial, permanecem dentro dos marcos corporativos e monopolistas tradicionais, e estes homens seguem orientado seus ganhos para a propriedade da terra e a aquisição de status de nobreza. No entanto, Basquiat aceitaria sem emendas a expressão feudalismo tardio e dependente, do que ela mantém. Mesmo admitindo certas especificidades do feudalismo colonial americano, o essencial da referência ao feudalismo é dado que se trata de um mundo cuja lógica é completamente alheia à nossa. Tal como Legoff transcendeu o conceito de longa duração de
Brundle, pode-se dizer que, em diversos aspectos, Baskett também rompeu e foi além com o conceito de longa Idade Média de Legoff, uma vez que trouxe a Idade Média para o Novo Mundo. Tratando sobre o motivo de estudar a Idade Média na América, o autor relaciona o fim da Reconquista e a conquista para o oeste, as navegações em busca de nova rota para as Índias, com o prolongamento das estruturas medievais na América. Para ele, esses dois movimentos acrescentados da expansão dos judeus estão relacionados a um mesmo empreendimento de solidificação da unidade cristã, do qual os reis católicos desejavam liderar. Assim, a Reconquista e a Conquista são dois movimentos de um mesmo projeto de consolidação e de expansão do cristianismo. Baskett ressalta que a escolha por parte dos conquistadores de Santiago Matamoros como santo padroeiro e protetor, um outro indício da continuidade. É verdade que a conquista deve ser compreendida em decorrência da luta simultânea contra o Islã, e, particularmente, contra o perigo otomano, que preocupa então os soberanos hispânicos ainda mais do que as Índias. Dessa forma, a conquista é uma continuidade da reconquista. O historiador resume a dois objetivos da conquista: um material, do qual o ouro é o símbolo, e outro espiritual, a evangelização. Ou ainda um político, a glória do rei, e outro religioso, a glória de Deus. Hoje o material não se contrapunha aos objetivos espirituais, na medida em que o ouro seria utilizado para expandir a cristandade, para realizar uma cruzada para expulsar os turcos otomanos de Jerusalém. O autor também aponta para os valores e a visão de mundo medieval dos conquistadores e ressalta a figura de Colombo, que pensou ter encontrado o paraíso terrestre e morreu acreditando que tinha chegado à Ásia. Além do pensamento, Baskett afirma que muitas das instituições essenciais da organização colonial são retomadas mais ou menos diretamente da Europa medieval. Discute-se para definir em que medida a encomenda está ligada às instituições feudais. Quanto à igreja, cujo papel da estrutura da dominação colonial é tão fundamental, teríamos dificuldade de encontrar muitas diferenças com a igreja romana medieval. Ainda como semelhanças, há o importante papel das ordens mendicantes, a presença do culto dos santos e das imagens na conquista e na conversão dos índios. A Universidade do México foi criada em 1551 e possui os status de Universidade de Salamanca, que são do século XIII. A organização das cidades, tal como as das novas cidades europeias do século XIII, e as instituições coloniais oriundas da Europa, por exemplo, o alcade, funcionário municipal. Baskett critica a ideia de herência medieval de México, sustentada por Louis Wickman, porque tal noção pode levar a uma busca obsessiva pelas origens que Bloch denunciou, e a comparação dos elementos similares entre a sociedade medieval e a sociedade colonial, gerando apenas um grande inventário. Embora este seja composto por muitos dados, não permite uma compreensão profunda do México colonial e do mundo medieval, nem da dinâmica histórica que os une. Uma verdadeira compreensão, afirma Baskett, deve levar em conta as semelhanças e as diferenças, e tem que estar baseada em uma visão integral da lógica de conjunto das sociedades a serem comparadas. O historiador também critica que Wickman opõe a Idade Média à modernidade e defende a ideia de que a Espanha estava atrasada, ainda era medieval enquanto que o Renascimento se desenvolvia em toda a Europa. Ele recusa essa visão de uma Espanha atrasada e, dentre outros elementos, afirma que, em O Princípio, Maquiavel tomou como modelo o rei Fernando de Aragão. Por isso, o autor sustenta que se deveria rejeitar o rompimento entre Idade Média e Renascimento. Segundo Baskett, pode-se ao menos sugerir que é duvidoso que se chegue a uma leitura satisfatória da conquista enquanto não se esteja livre da visão convencional do milênio medieval, como um contraponto que valoriza a modernidade. O autor afirma que, com a conquista, é o mundo medieval que toma pé deste lado do Atlântico, de modo que é apenas um pouco exagerado afirmar que a Idade Média constituiu metade das raízes históricas do México. Uma visão histórica mais global deveria inevitavelmente reconhecer o peso de uma dominação colonial surgida da dinâmica ocidental, que conduz à transferência e à reprodução de instituições e de mentalidades europeias, mas sem ignorar que uma realidade original irredutível a uma repetição idêntica toma forma nas colônias do Novo Mundo. Para Baskett, apesar das diferenças entre as várias regiões da Europa, havia unidade e homogeneidade na cristandade. Assim, a história do México não tem a ver apenas com a história da Espanha, mas sim com a história da cristandade medieval. Finalmente, o historiador sustenta que, defender-se-á
aqui a ideia de que a conquista e a colonização não são ações de uma sociedade europeia liberada, do obscurantismo e do imobilismo medieval, e já inseridas na modernidade. São muito mais o resultado de uma dinâmica de crescimento e de expansão, de uma lenta acumulação de progresso técnico e intelectual próprios aos séculos medievais e dos quais o momento mais intenso toma forma por volta do ano 1000. E é essa expansão que levará ao descobrimento da América. Enfim, discutir a relação da historiografia com o final do medievo é, na realidade, aprofundar o estudo sobre os novos objetos que vêm se multiplicando desde a década de 70, os quais induzem uma nova discussão sobre os limites cronológicos da Idade Média. No entanto, apesar de ter sido enfatizado a expansão cronológica desse período, é importante considerar que, mesmo entre os medievalistas atuais, sobretudo entre aqueles ligados à história da Igreja, como por exemplo Guy Lobricon, há grande resistência ao prolongamento da Idade Média para além do século XVI. Segundo tais historiadores, a Reforma Protestante deve ser vista como uma grande ruptura, uma vez que produziu modificações profundas na Igreja e também forçou tal instituição a lidar com a existência de outras igrejas, rompendo assim um dos pressupostos da Igreja medieval, ou seja, o da sua inserção universalista. Cabe destacar ainda que, a partir dos séculos XV e XVI, com o surgimento dos estados, nasceu também uma outra modificação importante, a noção de Igreja Nacional. A partir de então, o papado teve que respeitar algumas imposições das monarquias, como, por exemplo, restrição no campo da justiça, que, se comparado ao período anterior, eram novidades com as quais a igreja foi obrigada a lidar. Enfim, o artigo medievalista de hoje é esse. Por ser muito longo, eu não farei nenhum comentário neste mesmo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido para esclarecer dúvidas. Farei outro vídeo para analisar esse artigo e não só leitura, como eu fiz esse. Obrigado, espero que tenham gostado, like se gostou e até a próxima.